Então, pronto? Aí, eu também não falei isso pro Gui, que a gente grava as nossas reuniões para as pessoas que não podem entrar nesse horário poderem assistir depois. E aí fica salvo no nosso canal do YouTube, se você quiser assistir depois e ter acesso a isso. Tá super disponível, tá bom? Bom, gente, hoje nosso convidado é o Guilherme Leal, incrível, um profissional maravilhoso. Quero que ele se apresente aí para vocês. Já deu um resumão hoje, a gente estava conversando agora há pouco sobre o histórico do Raw The Voices. Ele já está mais ou menos a par do que é o projeto, ele já segue a gente no Instagram. Então, eu queria que ele se apresentasse, contasse um pouco da formação dele, principalmente na formação musical, e contasse um pouco da carreira dele. Eu tenho certeza que ele tem bastante coisa para contribuir para a gente, e aí vocês vão ficar livres para fazer perguntas, tá bom? Fala aí, Gui. Oi, gente, prazer. É muito legal. Uma coisa muito positiva dessa coisa toda de quarentena, mesmo que a gente fique limitado, é poder conversar com pessoas em vários lugares distantes que a gente não vai, que a gente talvez não conhecesse um dia. Então é legal entrar em contato com as pessoas. A gente tem esse momento aqui, cada um em suas casas, mas é um prazer conversar com vocês. Aceitei com muito carinho o convite do Estevão, conversou comigo. E eu perguntei para ele hoje mais cedo justamente isso. O que era o grupo, quem era o grupo, por que o grupo, desde quando o grupo, quantos o grupo, para já vir conversar com vocês sabendo do que se trata, né? Como a gente pode trocar informações hoje. Enfim, bom, meu nome é Guilherme Leal, eu trabalho com música desde sempre, na verdade. Eu comecei a estudar ali, comecei na música como guitarrista quando eu tinha 12 anos, então fui da música, dos pequenos passos, caminhando para o que eu me tornei hoje, assim, que são várias coisas dentro da arte, mas sempre com foco na música. Na música é minha formação principal. Comecei como guitarrista, depois estudei um tempo de piano, estudei canto, isso no Conservatório Souza Lima, aqui em São Paulo. Foi meus primeiros passos ali naquele conservatório. E aí, dali, eu fui começando a galgar para outros lugares, né? Comecei, depois, ali, meio adolescente, meio indo para os 16, 17 anos, quando eu comecei a estudar toda essa questão da música de forma mais séria. Começou como um hobby porque era o sonho do meu pai. Meu pai queria muito que eu fosse músico, porque ele queria ser músico profissional e não conseguiu realizar isso. Então, meio que foi o sonho do meu pai que eu realizei, assim. Eu fui no início mais para agradar e depois acabei me apaixonando. E aí me envolvi com isso, mergulhei na música. Comecei como guitarrista, estudei guitarra durante 8 anos. Aí migrei para o piano e depois eu me realizei no sonho da minha vida. Assim, entendi que o que eu queria mesmo era cantar. Pelos corredores da escola, eu vi um aluno cantando e falei, nossa, eu quero ter essa voz, eu quero cantar desse jeito. Aí no dia seguinte já mudei minha matrícula para fazer aula de canto, e foi quando eu comecei a estudar canto no Conservatório Souza Lima, estudei durante muitos anos. E aí dali começou a parte do, ok, eu estudo música no conservatório, quero ser profissional, não quero ser profissional, vou fazer o quê? Nisso abriu as inscrições para o primeiro curso de regência na Escola Técnica Estadual de Artes aqui em São Paulo, regência coral. Que eu já gostava de coro, eu já amava coral, já era uma coisa que eu sempre ouvia, já batia mais forte o coração. E aí, nessa primeira turma da ETEC de São Paulo, da ETEC de Artes, eu entrei, então eu fiz a primeira turma, né? Então esse curso é um curso novo, isso foi em 2009, 2010, talvez? Não, 2008. 2009. Esse curso, a primeira turma foi em 2009 e eu ingressei nessa primeira turma. Me formei lá em regência coral. Na época, entrei em contato com muita gente de coro. O meu trabalho, o Estevão me contou um pouquinho sobre o trabalho do grupo, de onde que veio, para onde vai, de como vocês pensam, como mudou e como, enfim, como se forma o grupo. E eu tenho minha conclusão de curso é sobre um coral show, é sobre um coro cênico, é sobre estar em cena com um coro. O meu trabalho de conclusão foi sobre isso, então já me saltou o olho, já brilhou o olhinho. Porque foi uma das minhas maiores pesquisas na época da ETEC. E aí, onde lá que me apaixonei pelo coro e mergulhei nisso. Também para me profissionalizar, eu acabei, logo em seguida do curso técnico, eu entrei no bacharelado em música, então minha graduação, meu nível superior é em música, eu sou bacharel em música com habilitação em voz cantada,
mas dentro disso a gente mergulha em várias coisas. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, né, antes mesmo da faculdade, antes mesmo do curso técnico, eu já estudava teatro, já fazia um pouco de teatro em São Paulo, e aí me apaixonei um pouco pelo teatro musical, mordeu um pouquinho ali aquele bichinho do teatro musical. Foi quando eu comecei a estudar em algumas escolas de teatro musical aqui em São Paulo, logo menos comecei a dar aula em uma escola de teatro musical. A minha função hoje nessa escola, que é a ForAct aqui em São Paulo, ela é muito ligada à música. Eu sou coordenador da área de música da escola, então eu meio que gerencio e coordeno todas as matérias relacionadas à música, que são canto coral, teoria musical, percepção, leitura para cantores, direção musical, enfim, é a minha parte que eu coordeno dentro da escola. Então, eu tenho esse lado docente também. Essa é a principal escola onde eu trabalho e já passei por outras várias também em São Paulo. Também dou aula no Conservatório Souza Lima, que é a escola que eu estudava quando eu era adolescente. Acabei entrando como professor lá, já faz 7 anos. E também, em paralelo a tudo isso, tenho meu trabalho como ator no teatro musical, né? Eu trabalho com teatro musical aqui em São Paulo há mais ou menos profissionalmente há mais ou menos uns 6, 7 anos, né? Fiz alguns musicais. E aí eu vou equilibrando essa vida de música, e agora na pandemia eu realizei um sonho e montei um home studio, voltei a estudar produção musical, estou trabalhando com produção musical durante a quarentena, barra as aulas de canto dos meus alunos particulares. Como eu falei para vocês, esse momento de encontrar pessoas de vários lugares diferentes é legal, porque eu tinha um estúdio aqui em São Paulo e dava aula para a galera de São Paulo, aula de canto, né? Aula de técnica vocal. E agora eu tenho alunos de vários lugares do Brasil. Eu tenho alunos de pelo menos 6 estados. É uma coisa que não aconteceria se não fosse essa coisa do online. Eu tinha muito preconceito, inclusive, com a aula online, com a comunicação educativa online. E eu estou descobrindo muitas vantagens disso também. Então, eu acabo, dentro da minha história, eu acabo equilibrando aí o trabalho como ator nos musicais, o trabalho como professor de canto em tempo integral, e um trabalho também direcionado à direção musical e muito ligado ao trabalho do coro, né? Que a gente tem aí, que é o nosso principal assunto, muito ligado ao trabalho de coral. Eu já dirigi, obviamente, dentro das escolas que eu trabalhei, eu dirigi muitas montagens de muitas peças com foco em coro. Eu gosto muito de escrever arranjos originais. Para algumas peças, já consegui escrever... Tem algumas peças que eram músicas do cancioneiro popular, e que eu fiz arranjos de coro originais, e outras peças que foram originais de fato, com músicas minhas. Tenho uma grande paixão por trabalhar como arranjador também, e estou mergulhado nisso o tempo inteiro. Dirigi algumas peças, musicalmente falando, e tenho bastante esse foco. Minha grande paixão é o coro, então acho que é nosso grande assunto em comum é esse. Eu tenho uma grande paixão por canto coral dentro do meu estudo e também da minha realização. Assim, é aquela coisa que bate o coração um pouco mais forte. Tudo que vocês procurarem na internet, tudo que eu escrevo, que eu gravo, eu sempre enfio um coro em algum lugar, porque eu não me aguento. Sempre tenho que escrever uma harmonia, sempre tenho que colocar mais vozes, seja um vídeo colaborativo, ou várias pessoas cantando, ou eu mesmo me gravando 200 vezes, mas eu tenho essa paixão pelo coro. Em resumo, bem por cima, acho que esse sou eu. E aí a gente pode desenvolver o nosso assunto. Queria saber se o Fernando e a Renata... O Fernando, ele é o nosso diretor musical e idealizador do grupo, Product Voices. E a Renata Cabral é a nossa preparadora vocal. Queria saber se eles têm alguma pergunta. Então, a Luana que está aqui também. A Luana que está aqui também, que é a Luana, maravilhosa, Diva Master, nossa preparadora cênica. Então, aproveitem, suguem o Guilherme, aproveitem essa oportunidade. Vamos falando. Mas não só a gente, quem quiser também está aberto para perguntar, Sim. Arranja pra gente, Guilherme, compõe pra gente.
Gente, é tudo maravilhoso. Assim, ó, é muito bom entrar em contato com pessoas novas. Eu quero conhecer mais o trabalho de vocês, inclusive conhecer o trabalho do Fernando. Conversei com o Estevão hoje rapidamente. Eu falei, era 7 horas, eu falei, Estevão, me fala quem são essas pessoas, que projeto é esse, para eu saber quem são as pessoas com quem eu vou conversar. Enfim, tô curioso para conhecer mais, né? Ele falou que tem um canal no YouTube, tem muito material. Quero conhecer mais o trabalho de vocês, entrar em contato com o trabalho do Fernando para conhecer de fato o seu trabalho. Enfim, quero conhecê-los, né, quando possível, pessoalmente, para ir lá ver vocês de fato, e aí a gente começa a trabalhar e fazer nossas coisas juntos. Legal, legal mesmo. Renata, Luana, vão. Eu estava aqui pensando, né, que você começou a falar da sua trajetória, né, de conservatório, né? Eu vim dessa trajetória de conservatório também, né? É muito parecida, assim. Eu não fui estudar regência coral, eu acabei fazendo licenciatura em música, né? E depois eu acabei fazendo a pós em educação musical lá na Cantareira. Mas eu canto em coral desde sempre, né? Desde criança, da época do adolescente, assim, na época do conservatório. E aí eu fiquei aqui pensando, aí também educadora, né? E depois que eu entrei no Broadway, acabei em algum momento passando aí a preparadora vocal, e tal. Mas fiquei pensando como é que é esse equilíbrio da sua vida, assim, entre o teatro musical, que a gente sabe que quando vocês estão em cartaz, estreias, vocês têm uma rotina muito intensa, né, de preparação e de apresentações, com a sua vida de educadora ali, né? E como é que você consegue fazer esse equilíbrio, assim, e transitar entre essas duas coisas? Legal. É uma coisa muito... É bem complexo do ponto de vista de organização, porque eu sempre estou fazendo muita coisa. Muita coisa mesmo. E isso sempre foi assim, sempre muito frenético o ritmo de trabalho e coisas para fazer. Mas direcionando a coisa do teatro musical, por exemplo, acaba sendo um nicho, um mercado uma coisa emenda na outra. Se você está muito ativo dentro do mercado, faz uma audição, passou, terminou o musical, você está fazendo um musical, está fazendo audição para o outro. Tem musical que estreia, numa semana você está fazendo audição para o próximo já. Então você está nessa corrente meio maluca, né? Meio frenética. E aí, por exemplo, eu tinha antes da pandemia que eu tive que fechar o espaço onde eu dava aula particular. Eu tinha um ateliê com uma sócia e eu atendi os meus alunos ali em dias selecionados. Isso não mudou até hoje. Por exemplo, eu estou em casa, claro, estou dando aula online, é como eu estou ganhando meu dinheiro, pagando as minhas contas nesse momento, mas eu também tenho dias selecionados para dar aula, né? Igual, por exemplo, assim, eu não tenho agenda aberta de segunda a sábado para dar aula, ou segunda a domingo. É uma forma que eu arrumei durante todos esses anos, esses 7 anos de organização, para assim, as minhas aulas acontecem lá no Estúdio Era de terça, quarta e quinta. Não dou aula de sexta, não dou aula de segunda. Né? E claro, porque o teatro musical, o trabalho do teatro musical, o salário do teatro musical me permitia também ter essa organização. Mas, por exemplo, estou trabalhando com produção musical agora. Eu preciso de segunda, terça e quarta me dedicar a isso, porque eu tenho muita coisa para entregar de material. Então, eu só dou aula de quinta e sexta-feira. Então, eu organizo meus alunos entre os 2 dias. Geralmente, eu consigo equilibrar dessa forma. Quanto à linguagem, 80% dos meus alunos são do público de teatro musical ou que querem cantar em musical. Hoje, eu diria 60%. Já foi 85%, 90% do meu público. Hoje tá mesclando cada vez mais. Mas enquanto linguagem, eu sempre estou ali. À noite eu estou no palco e de dia eu estou dando aula, cantando a música que eu vou cantar à noite, né? Passando com o aluno. Então, a minha agenda se organiza um pouco assim. Eu tenho bem dias selecionados para cada coisa. Tira aquela coisa, né? O que acaba deixando um pouco corrido é a época de ensaios. Ensaios dos musicais geralmente são 2 meses, 8 horas por dia. Seja das 10 às 6 ou das 2 às 10. Então, meio-dia. Enfim, 8 horas por dia. Que ocupa aquela coisa. Você não consegue fazer outra coisa, você só consegue ensaiar. Eu tenho 1 hora de aula, você vai dar aula antes de ensaiar, você vai dar aula depois do ensaio, você está com a voz cansada, ou você precisa recuperar um pouco a sua voz. Acabo organizando. Durante os ensaios, são 2 meses de ensaio, não posso parar de dar aula 100%, senão eu vou perder todos os meus alunos. Então, eu meio que escalono os meus alunos de 15 em 15 dias para conseguir atender todo mundo, mas sem o fluxo contínuo. Então, é uma coisa meio de malabarismo mesmo, assim, né? Quando eu estou ensaiando muito. Depois que está em cartaz, eu consigo organizar melhor.
Mas geralmente essa coisa de dia uma coisa, noite outra coisa, mas a linguagem é mais ou menos a mesma. É um ritmo meio frenético, mas ao mesmo tempo, eu particularmente, quando eu estou muito parado, eu começo a ter ciricutico. Geralmente, eu gosto de estar muito ativo. Ou seja, é uma loucura, né? Mas Sempre. quando se gosta, né, Guilherme? Sempre. Exatamente isso. Eu falo isso. Eu vivo na loucura porque eu escolho viver na loucura. Eu poderia dizer, não, vou fazer só uma coisa, vou fazer só outra. Sim, sim. E falando sobre essa rotina, né, louca de ensaios, inclusive é uma questão que é muito grande para mim, porque eu acho muito complicado, né, a gente saber administrar tudo isso num período de preparação, principalmente de processo de espetáculo. Que é, realmente, eu pelo menos quando tenho ouvido alguma coisa, eu fico 24 horas com a cabeça naquilo. E durante o projeto que eu contei para você, né, que o Broadway Voice ele começou como um projeto, foi um processo muito intenso, porém muito diferente. A gente ensaiava em período integral, assim, praticamente, quase de manhã até noite, só que era todo domingo. Então as pessoas tinham outros trabalhos durante a semana, faziam curso, faculdade, e todo domingo a gente ficou 18 meses, né, Fernando? 18 meses. 18 meses. Foram meses de ensaio, né, que foi o projeto, a gente aprendia repertório, ensaiava tudo. Foram 18 meses, assim, praticamente ininterruptos, todos os domingos a gente ensaiando quase que 12 horas por dia, era muito pesado. Então foi uma comparação, assim, era quase uma coisa profissional, né, mas a gente estava aprendendo tudo, né, e aprendendo como fazer também, então foi muito louco. Processos imersivos são sempre muito bons, né? Do ponto de vista quando a gente realmente, eu acho que mesmo que a gente tenha esse paralelo, é todo domingo. Então você tem aquele compromisso de estar todo domingo dedicado, comprometido com aquilo e com a cabeça naquilo, né? Até porque, por exemplo, assim, se você tem um ensaio tão concentrado durante um domingo inteiro, se você fica um domingo sem ir, é um buraco gigantesco. Se tem um domingo sem fazer. Então, esse processo imersivo ele é muito importante para qualquer tipo de preparação, né? Qualquer tipo de montagem. Por isso que quando tô lá ensaiando, tô cansado, eu fico cansado, por exemplo, esse projeto que eu ia estrear agora, eu ia entrar em cartaz agora com Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, ia estrear no dia 19 de março, e foi cancelado por conta da pandemia, que foi né, dada como início de pandemia, de quarentena, no dia 16. E a gente ensaiou do dia 2 de janeiro, um dia depois do Réveillon. Do dia 2 de janeiro até o dia 16 de março, de segunda a sábado. E era tarde e noite, das 2 às 10. Porque tinha que ser à tarde, porque tem crianças no elenco. Então todas as crianças estudam de manhã. Ininterruptamente. E aí quando você vai finalmente estrear, para aquele cansaço do ensaio acabar, não, então foram 2 meses e 15 dias praticamente, 2 meses e meio de ensaio, o que para um musical, mesmo de grande porte, já é muita coisa, geralmente com 2 meses e uma semana, 2 meses e uma semana já é muito, 2 meses geralmente já estreia. Foi um processo muito longo, muito imersivo, cansativo, e quando a gente ia estrear, não aconteceu. E provavelmente quando for voltar a peça no ano que vem, a gente vai ter que ensaiar pelo menos mais um mês para relembrar tudo de novo, ou recriar coisas, ou colocar pessoas novas, que pode ser que tenha pessoas novas no projeto. Conta pra gente um pouquinho como é o processo de ensaio, assim, para um musical, qual é a rotina, as fases desses ensaios e tal. Legal. De forma geral, os processos são meio parecidos e meio padronizados, né? É aquela coisa, o pré, para você como integrante da peça, é sempre aquela pré. A gente faz audição, são vários dias ali, fica naquele vai e volta, vai, primeira fase, segunda fase, terceira fase, pega o material, canta de novo, chama o diretor, vem outra vez, chama outra pessoa, se é dispensado, te chamam de volta, enfim. Fase de canto, fase de dança, fase de cena, nesse musical tem com criança, junta com criança. Nesse último processo fiz a audição junto com o Estevão, a gente estava lá, dia a dia, vai, volta, vai, faz de novo, pega a partitura, não, canta outra parte, enfim, esse processo maluco. Uma vez que você está, né, contratado, vai começar os ensaios. Igual, por exemplo, a gente vai começar dia 2 de janeiro. Eu já estava dando ano novo, feliz ano novo, já pensando no cansaço do ensaio, do dia 2.
Geralmente é padronizado, a gente começa com a música. Sempre começa com a música. A gente recebe o material no primeiro dia, texto e partitura. E ali, geralmente, a depender da quantidade de músicas ou arranjos, ou seja o que for, o diretor musical termina a peça em uma semana. A peça inteira em uma semana. Isso é o que acontece. Tem peças maiores, peças menores, mas em processos grandes, como, por exemplo, assim, esse, o Charlie. O Daniel Rocha é o diretor do Ateliê de Cultura. A gente terminou em 5 dias. Foi de segunda a sexta, a gente passou a peça inteira. Todas as músicas de coro e todos os solos. Ele passa tudo, afina tudo, só que aí tem que trabalhar dinâmica, correção. E aí, geralmente, a gente tem de 2 a 3 semanas de ensaio musical antes de entrar a parte cênica ou coreográfica. No caso do Charlie, em específico, a gente terminou a peça em uma semana, de segunda a sexta. É aquela coisa, mas você senta lá no ensaio ao meio-dia ou à 1 da tarde e sai às 9 da noite. Você passa o dia inteiro cantando e aprendendo arranjo de vozes, e aprendendo dinâmicas. E aquela coisa, quando você é contratado, geralmente, hoje, uma coisa que é muito legal em relação a coro, a preparação. Antigamente, nos musicais, não tinha teste de coro. Antigamente, assim, se você canta bem, fez a audição, cantou bem seu solo, blá, 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 juntou. Isso dá alguns problemas, né? Não quer dizer que você é afinado como solista, você é afinado dentro do coro, que você consegue cantar em harmonia. E aí começou a ter vários problemas em algumas peças de musicais aqui em São Paulo, porque vocês chamavam... A pessoa era brilhante cantando sozinha o solo dela, e quando ia fazendo ensaio de coro, a pessoa não conseguia afinar. Você colocava para cantar com outra soprano, não dá jeito. Você coloca para cantar com alto, não dá jeito. Porque a pessoa não consegue desenvolver o ouvido harmônico, ou não tem desenvolvido esse ouvido harmônico. E aí começou, esse processo vem muito com o diretor musical dos musicais aqui, que é o Carlos Balzes, que ele começou com esse movimento de vamos fazer teste de coro, vamos fazer teste de coro. E aí o Dani Rocha, que também é um parceiro dele, então todos os musicais agora praticamente têm um teste de coro. Que a gente vai lá na primeira ou segunda fase, já tem lá cantar em coro a música, e ele já vai selecionando ali. Precisa de um barítono, precisa de um tenor. Muitas vezes o diretor musical já conhece o ator, já conheceu aquela pessoa, já sabe que ele vai mandar melhor como tenor ou como barítono. No primeiro dia de ensaio ele fala assim, fulano tal, e distribui lá na hora a classificação vocal. Digamos que a classificação vocal para o teatro musical dentro das peças, a não ser que seja uma coisa, precisa de uma soprano cantando uma nota muito aguda, ou precisa de um baixo cantando uma nota muito grave, geralmente a gente precisa ser flexível. Dos musicais que eu já fiz, dos grandes, né, dos 7 musicais que eu fiz grandes, eu fui barítono em metade e tenor na outra metade. Não necessariamente eu era a mesma coisa em todos, dependia do timbre, dependia da peça. Uma peça de MPB, por exemplo, o MPB, não chama Musical Popular Brasileiro, que eram músicas brasileiras, eu fazia barítono. Na peça seguinte, que era o Grande Cometa, eu era tenor. Então, depende muito do repertório, depende muito da partitura, depende muito do timbre que precisa. E aí, no primeiro dia de ensaio, você descobre o que você vai ser. Você vai ser barítono ou tenor. E aí, o diretor musical te fala e você vai para esse ensaio. Geralmente, uma semaninha, 2 semanas para fechar a parte musical. E aí entra a parte de coreografia e cena, geralmente juntas. E aí o coreógrafo e o diretor geral, o responsável pela encenação, vão trabalhando juntos nessa brincadeira aí de 2 meses, mais ou menos 2 meses e meio. Mas a primeira coisa é a música, que já é para você já vai para a cena sabendo todas as suas linhas vocais, vai para a cena sabendo todos os seus solos, para construir, como se trata de um musical, para construir o texto em si, para construir a cena e construir as coreografias em cima da música já afinada. Esse é mais ou menos o processo. Só que é aquela coisa, como eu falei, são quase 60 dias, 8 horas por dia, essa rotina de chegar lá, assinar o seu ponto, que a gente assina o ponto para saber se chegou atrasado. Aí tem escalonamentos, né? Tal hora ensaio de coro, tal hora coreografia fulano, fulano e fulano, tal hora tira a medida, tal, e aí fica nessa rotina maluca. Quanto mais perto da estreia, mais caótico fica nesse sentido, porque a gente, geralmente, de 15 a 20 dias antes da estreia, a gente vai para o teatro. Antes disso, a gente ensaia numa sala de ensaio. E aí, dependendo da peça, às vezes até 30 dias antes vai para o teatro, mas depende da produção. Mas geralmente é isso. Eu já cheguei para o teatro, quando eu fiz Castelo Rá-Tim-Bum musical, a gente foi para o teatro
5 dias antes da estreia. O caos, porque você tem que montar toda a luz, toda a marcação, tudo em 5 dias. E geralmente não dá certo. Geralmente chega na pré-estreia, vocês vão assistir e tá tudo fora do lugar, tudo meio torto, assim, tudo meio troncho, porque tinha data para estrear e aí atrasou, por exemplo. O ideal era que a gente estivesse lá 8 dias, mas aí chegou, o cenário era grande demais, teve que cortar o cenário, reformar o cenário, isso levou 3 dias, pintar o chão, não pode pisar no palco, porque tem que pintar o chão. Então, geralmente, tem esses atrasos, essas coisas que podem acontecer. Mas no caso do Charlie, por exemplo, eu estava ensaiando no teatro 20 dias antes da estreia, porque é um musical que tem muito efeito, muito cenário, muita coreografia, muito trilho no chão, muita luz, muita gente voando, muita coisa. Então, é um musical que precisa de... Depende do musical. Tem musicais mais simples e outros que precisam de mais tempo no palco. E é isso, é uma rotina meio maluca até que estreia, aí você consegue descansar de pelo menos não ir todo dia pro ensaio. Aí você só tem que ir pro teatro de quinta a domingo, ou de sexta a domingo, ou só de sábado e domingo. Ali com aquele horário de chegada, horário de maquiagem, horário de aquecimento vocal, que dependendo da produção, é obrigatório. Se você não está no aquecimento vocal, você leva uma nota ali dos gerentes de palco. Deveria ser obrigatório em todas as produções, né? E é isso. Deveria ser obrigatório em todas as produções, né? Porque o que acontece com a preparação vocal? Muitas pessoas às vezes trabalham em outras peças ou dão aula, por exemplo, eu dou aula o dia inteiro, né? É uma discussão muito interessante de levantar isso, né? É legal para a gente discutir isso em relação à preparação vocal, por exemplo. Daqui a pouco o nosso tempo vai acabar, a gente vai ter que voltar. Por exemplo, como você se prepara para estar numa peça ou num espetáculo ou num show, né? Quanto tempo você precisa para se preparar? Quais são os processos? Igual, por exemplo, às vezes tem exigências de peças que você precisa chegar 2 horas antes. Guilherme, eu sou um artista que me preparo em meia hora. Eu. Tem pessoas que precisam de um processo de 2 horas. A pessoa precisa chegar. Tem gente que chega no teatro e toma um banho, que precisa fazer a maquiagem com calma, leva 40 minutos. Aí vai pentear o cabelo, aí vai colocar aí a gente vai colocar o figurino, fica ali de roupão, de hobby um tempo. Aí ela vai fazer o seu aquecimento corporal. Aí ela vai fazer o seu aquecimento vocal. E antes do aquecimento vocal, ela vai fazer uma inalação. Cada pessoa tem um processo. Por exemplo, muitas vezes, na sexta-feira era um dia que eu dava muitas aulas. E eu dava aula, por exemplo, da 1 da tarde até às 6 e ia pro teatro. E aí eu chegava no teatro com a voz muito acordada. Com a voz muito alongada. Eu tinha trabalhado o dia inteiro. E aí o aquecimento vocal, especificamente nesse dia, me cansava muito. Porque às vezes o diretor musical, ele não quer saber. Ele vai te dar um aquecimento vocal que vai durar 40 minutos, meia hora, e você tem que estar ali. Tem diretor musical que faz 10 minutos e para ele tá bom. Mas tem preparador vocal que quer fazer o aquecimento vocal gigantesco que naquele dia eu tô ali porque tem que estar, mas eu falo assim, eu como performer, ou como cantor, ou como professor de canto, ou como cantor de um coro, eu preciso entender o que naquele dia vai me ajudar e o que vai me atrapalhar. Claro que quando a gente está começando, quando a gente está entendendo a nossa voz ou não tem tanto domínio, isso é muito diferente. Então, quando eu converso com os meus alunos, é sobre isso. Como que a gente se descobre pessoalmente? Como eu concordo plenamente com você, Renata, quando você disse que é obrigatório, e tem que ser mesmo. Porque, assim, o mínimo que as pessoas têm que entender é que existe um momento de preparação. As pessoas têm que se preparar para cantar. Não é chegar frio do dia... Não, bora aí, tá afinado, tô bem, falei bastante hoje. Não é bem por aí, a gente precisa de fato se preparar, colocar a voz nesse lugar. Mas é muito importante, como cantor, a gente entender, olha, eu percebi que no aquecimento vocal que a Renata me dá, eu com 2 exercícios a minha voz foi pro lugar, mas ela precisa que todos façam os 6 exercícios. Tudo bem. É legal, eu acho muito importante a autonomia de perceber. Poxa, apesar de eu executar os 6 exercícios, eu percebo que com 2 a minha voz acordou legal. Mas eu não timbrei ainda, então eu preciso de mais 3 para timbrar com o coro. Que é uma diferença muito grande entre aquecer ou alongar para cantar sozinho e aquecer e alongar para cantar junto com outras pessoas. Isso é muito diferente, porque quando eu vou cantar com o coro, eu tenho um fator timbre, que é diferente de simplesmente eu tô bem. Muito diferente. Um diretor musical do Telê de Cultura, que é o Daniel Rocha, fala isso assim, você pode ter feito 3 óperas no dia. Se chegar aqui, você vai fazer o aquecimento vocal, porque você tem que timbrar
com o Joãozinho e tem que timbrar com a Dona Mônica. Não importa se você cantou 2 óperas no dia, porque você precisa timbrar com essas pessoas específicas. Você timbrou com outras mais cedo. E eu concordo 100% com ele nisso, porque aquilo que eu falo, a sua voz pode estar pronta para você deu aula o dia inteiro. Eu me sentia, nossa, tô bem, cantei o dia inteiro. Mas a minha voz individual, que deu aula para 8 alunos, e não a minha voz para cantar com aquele meu colega de cena, com ele cantando desse lado. É completamente diferente. Então, acho que é importante, do ponto de vista da preparação vocal, separar e entender essas duas coisas. Eu estar pronto individualmente não significa que eu estou pronto para cantar com outras pessoas. Principalmente pela questão de acordar o ouvido. Lá na ITEC eu trabalhei muito essa coisa do timbre, né? Como explicar a harmonia vocal? Como entender a harmonia vocal? E aí, quando eu vou trabalhar coro, principalmente com os meus alunos, eu trabalho muito isso. Você, pronto sozinho, dentro de um coro, não significa muita coisa pra gente. Né? Do ponto de vista de aquecimento, do ponto de vista de alongamento, do ponto de vista de timbre ou articulação. Né? Eu preciso estar junto com o meu colega do lado. Se eu vou cantar com a Renata, a Kézia, a Flávia, a Luana, a Cláudia aqui do meu lado, eu preciso ter pessoas do meu lado. Eu preciso entender qual é essa relação. Isso é se preparar, né? Deixa eu perguntar uma coisinha, falta 1 minuto só para a gente terminar, a gente volta imediatamente, tá? Mas temos um amigo muito em comum, viu, Guilherme? Olha, vamos falar sobre ele já já, então. Dagoberto Feliz. Ah, eu amo. Vamos falar sobre ele. Dagoberto Feliz. Começou a cantar comigo aqui em Santos. Olha que maravilha. Vou falar sobre ele já já, a importância dele na minha vida, inclusive. Vai cair, né? Aí acho melhor a gente começar já já.